Vocês me pediram tanto que eu resolvi fazer um ranking de melhores bancos. Então eu separei aqui alguns bancos, vou te mostrar por que eu separei esses bancos aqui. E antes de te falar dos bancos, eu vou te mostrar o porquê que faz sentido a gente fazer vídeos sobre bancos. Os bancos, para começo de conversa, tá no setor perene, que já expliquei para você sobre o BEST. Nem todo setor perene tá dentro do BEST, mas o BEST contempla os maiores setores perenes que a gente conhece de maneira mais fácil, mais visível. E o B do BEST, o primeirão lá, é banco, setor financeiro. Bancos fazem muito dinheiro e bancos normalmente serão sempre do setor perene. Por quê? Imagina só você sem nenhum tipo de meio transacional da sua moeda. Você não pode usar nem a sua Nubank, nem seu Banco Inter, nem Banco do Brasil, nem Itaú. Você não pode usar nenhuma conta bancária para receber o seu salário. Você não pode usar nenhuma conta bancária para poder ir no mercado comprar. Todo mundo, imagina só o mercado, não pode usar nenhuma conta bancária para guardar o dinheiro, tem que deixar o dinheiro debaixo do colchão. Imagina o caos que seria se a gente não tivesse um intermediador financeiro. Ia ser muito mais difícil do que já é hoje. Então, por isso que o setor financeiro, os intermediadores financeiros, e aí a gente tem os bancos e alguns outros do setor financeiro, mas os bancos, como os principais intermediadores financeiros, eles desempenham um papel muito importante na sociedade. Não só para captação de recursos de quem tem mais dinheiro, para emprestar para quem tá querendo empreender, para emprestar para quem tá querendo construir sua casa, para emprestar para quem tá querendo comprar um carro financiado, para emprestar para pessoas que ainda não têm aquela capitalização. Ou seja, o intermediador financeiro, ele pega o dinheiro de quem quer só deixar o dinheiro investido e empresta. Ele também faz a organização financeira sua, das outras pessoas, no quesito de guardar dinheiro, no quesito de facilitar as transações bancárias, no quesito de você receber seu salário, de pagar suas coisas, enfim. Então, os intermediadores financeiros, eles são muito necessários na sociedade. Do mesmo jeito que a energia é, do mesmo jeito que a água é. Imagina só se não tivéssemos empresas de encanamento de água e esgoto. Imagina só se a gente não tivesse empresas de transmissão, de distribuição e de geração de energia. Imagina só se a gente não tivesse essas empresas do setor perene. Por isso que a gente chama elas de setor perene, porque ela vai permanecer na perenidade. Você não se imagina sem energia daqui 5 anos, nem daqui 10, nem daqui 20, nem daqui 30. Você não se imagina não tomando um banho, ou não escovando seus dentes, ou não dando descarga no seu banheiro daqui 5 anos, daqui 10, daqui 20. E além de tudo isso, você vai continuar utilizando independente de qual seja o cenário. Na pandemia, você tomava banho? Na pandemia, você lavava as mãos? Precisava de água ou não? Nas maiores crises, 2008, 2016, 2020, 2022, 2000, década de 90, em todas as crises, você acha que a galera parou de utilizar a lâmpada para poder enxergar as coisas? Não parou, meu amigo. Pode até tentar dar uma diminuída, mas parar não tem como. Quando veio a crise agora de 2020, você cancelou todas as suas contas no banco? Você fez o quê? Continuou usando, não tem o que fazer. Continua usando. Ou seja, é setor perene. E para te mostrar, eu peguei 2 pesquisas aqui bem legais, só para te aumentar o interesse para você conhecer mais sobre bancos. Olha só, quais são os setores com maior desempenho na Bolsa de Valores brasileiras em 1, 3, 5 e 10 anos. E aqui a gente consegue ver uma tabelinha dos setores econômicos. Ó, consumo cíclico, bens industriais, financeiro, que aqui tá os bancos, utilidade pública, que aí vai saneamento, energias, enfim, materiais básicos, consumo não cíclico, saúde, tecnologia, petróleo, gás, biocombustível, comunicação. Perceba, se a gente compara os setores, olha o setor financeiro, cara. Ele praticamente nunca ficou negativo. Na verdade, ele nunca ficou negativo, né? E ele finalizou os últimos 10 anos com 128% de rendimento. Óbvio que tivemos outros setores que teve mais rentabilidade, sim, utilidade pública, principalmente energia, impulsionou o setor de utilidade pública lá para cima. Então você consegue ver aqui um outro tipo de modelo de negócio que você tem que estudar é energias, utilidade pública, saneamento e tal. Tem que saber isso, cara. Não faz sentido não saber o mínimo possível, né? Você não precisa ser um profissional, você abrir uma empresa, mas você tem que saber entender como que funciona o modelo de negócio. É o mínimo possível, né? É aquela questão de bril do Clóvis, né? Questão de bril. Não, é só uma questão de brio. Você tem brio? Mas perceba, o setor financeiro ele bateu de frente com todos os outros setores e ele ficou atrás de tecnologia de informação, porque, óbvio, a tecnologia de informação realmente deu o boom nesses últimos 5 anos e atrás das energias. O resto ele venceu tudo. E não só aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos também, olha só. Eu peguei aqui uma pesquisa recente, ó, de junho de 2025. Os melhores e piores setores para investir nos Estados Unidos. E olha só quem pegou o primeiro lugar de rentabilidade, tirando as empresas de tecnologia, tá? Eu tô usando o setor perene aqui.
aqui, tecnologia é muito disruptivo. E é óbvio que agora com essa bolha da IA aí, né, o pessoal tá colocando preços cada vez mais caros nessas empresas de tecnologias. Mas tirando isso, colocando só o que é perene de verdade, olha lá, o setor financeiro continua apresentando fundamentos sólidos para a manutenção do seu momento. Observamos a retomada do investimento privado no primeiro trimestre deste ano, que estimulou o crescimento do crédito e atividade do mercado. Então, o setor financeiro lá nos Estados Unidos, estou olhando para os Estados Unidos agora. No Brasil a gente já viu que ele faz muito sentido, lá nos Estados Unidos será que faz também? Lá nos Estados Unidos ele também foi o favorito como setor perene que mais entrega rendimento. E o segundo setor, olha lá, segundo setor selecionado foi utilidade pública. O que é utilidade pública? Segmento de energia. Inclusive, na minha opinião, grande parte desse boom do segmento de energia é justamente ligado à inteligência artificial, que a inteligência artificial subiu pra caramba e ela demanda cada vez mais energia, mais data center. Data center consome energia pra caramba. Vou contar um negócio pra vocês. Eu minerava criptomoeda. Hoje eu não minero mais, mas eu minerava criptomoeda. Vou até deixar uma fotinha minha aqui, ó. E na época que eu minerava, eu lembro que eu coloquei aqui as minhas rigs pra minerar. A energia vinha R$ 2.000, R$ 3.000. E eu lembro que o dono do apartamento veio aqui e foi investigar o que tava acontecendo, porque que tava gastando tanta energia assim. E, pô, era algumas placas de vídeo só, cara. Imagina no data center. É absurdo o consumo de energia. Então, na minha opinião, esse grande parte de desenvolvimento da energia recente, esse curto intervalo de tempo, porque a demanda de energia sempre cresce na população, mas nesse momento, nesse curto intervalo de tempo, foi por conta da inteligência artificial. E mesmo assim, o setor financeiro venceu lá nos Estados Unidos. Então, bancos são importantes, né? Esse disclaimer foi só pra te falar que os bancos são importantes. E aí a gente pegou alguns bancos aqui. Léo, por que não estão todos os bancos aí? Porque aqui na Word você consegue fazer alguns filtros para facilitar suas escolhas na hora de análise de empresas. Você vai ter que analisar a empresa de todo jeito. Mas para poder facilitar, você não precisa analisar todas, a gente criou um filtro aqui para te mostrar quais são as empresas que já estão passando em todos os rankings aqui da geração de dividendos. E aqui, teoricamente, você teria que estudar primeiro o ABC, depois Itaú. Se a gente limpar os filtros aqui, a gente pega todos os que passam minimamente nos filtros. Aqueles que, teoricamente, faz sentido você ler. Então, eu peguei todos esses bancos aqui e joguei aqui. A gente vai colocar, então, agora em ordem. O que eu teria na carteira, o que eu considero um bom banco, mas se na minha opinião no momento está caro, o que é um banco mediano, o que é um banco que a relação risco-retorno não compensa e qual é o banco que eu só colocaria na cabeça, só colocaria na carteira se tivesse uma arma apontada na minha cabeça, beleza? Dito isso, vamos começar com BTG Pactual. BTG Pactual, um ótimo banco, na minha opinião. BTG Pactual e Itaú vão liderar aí essa parte de banco de investimento. Itaú já lidera, BTG Pactual entrega um ROI absurdo também. Se a gente olhar aqui, o PL parece estar mais caro do que o outro, e realmente está, mas é pelo que ele entrega. Se a gente dá uma olhada aqui, coisas que você precisa analisar em banco, e eu vou passar bem rápido, porque a gente tem vários bancos para olhar, né? É óbvio que não é tão simples assim. Mas as coisas que você tem que olhar em um banco, principalmente, é ROI e ROA. O ROA é o retorno sobre os ativos. Pouca gente analisa esse ROA. Tenho certeza que muita gente, vocês que estão assistindo, não sabem nem o que significa o ROA. O ROI é o retorno sobre patrimônio líquido. O que são os ativos de uma empresa? É patrimônio líquido mais a dívida da empresa. Patrimônio líquido de um banco tem muita relação com o capital que ele deixa dentro do banco justamente para contar como aquele famoso índice de Basileia, né? Que inclusive foi alterado agora, enfim. Mas tem um capital principal, o capital próprio do banco. Isso aí é mais o patrimônio líquido do banco. O resto tudo, ele opera com o dinheiro dos outros. Opera com dinheiro. Você vai lá e deposita o dinheiro lá na conta poupança, lá, Deus o livre, né? Mas vamos supor que você tá no dinheiro da conta poupança, ele vai pegar aquele dinheiro da sua conta poupança, vai emprestar pra outra pessoa, vai te pagar o rendimento da poupança, só que ele vai cobrar o rendimento da outra pessoa lá. E aí ele recebe 3%, te paga 1%. Ou seja, ele ficou com 2% de spread. É assim que o banco ganha dinheiro na sua principal função. É óbvio que ele fica com o risco do cara não pagar, e mesmo assim ele tem que te pagar. Mas o spread compensa, né? Então, o ROA, ele é muito importante, cara. O ROA, ele é muito importante, porque os ativos de um banco, ele é muito inflado pelo quanto que ele não tem de patrimônio líquido. E o que o Warren Buffett fala sobre ROA? Acabou meu café? O que ele fala? Bom, se tiver um ROA maior do que 1, isso é setor bancário, tá? Maior do que 1 é interessante. Maior do que 1,5, aí, meu amigo, tá estralando de ganhar dinheiro. E olha só o BTG Pactual, 2,6 de ROA. Absurdo, realmente absurdo. Vem crescendo seus lucros, não é um mau pagador de dividendo, payout de 30%. É o mesmo payout do Banco do Brasil. Parou pra pensar isso? É o mesmo payout do Banco do Brasil. Por que então que ele paga só 2%, enquanto o Banco do Brasil paga 6, 7, 8? Porque o preço tá um pouquinho mais esticado. O PL do Banco do Brasil tá de 5, 4. O PL do BTG tá de 13. E aí eu vou te ensinar, inclusive, na terceira aula da nossa imersão, que vai acontecer agora, na primeira semana de novembro, como que você faz valuation com fluxo de caixa, de maneira profissional. Você vai ter todas as ferramentas na sua mão e, literalmente, eu vou te resumir aí umas 3.000 páginas de estudos, de livros, só nessa aula. Vai ser 2 horas de aula. Eu vou precisar de extremamente sua atenção para poder você conseguir calcular o preço teto de qualquer empresa. Isso só na terceira aula, porque na primeira e na segunda você vai aprender coisa demais. Se você ainda não se inscreveu, QR Code aqui, link na descrição, vai ser gratuito, não precisa pagar nada, você só precisa fazer um
compromisso comigo pra eu não dar 2 horas de aula e você sair de lá sem entender. Eu preciso que você sente a bunda na cadeira e preste atenção. Esse é o único compromisso. Precisa nem dar like, precisa nem dar like. Só saber que você entendeu de verdade já tá o suficiente pra mim. Então, BTG Pactual, ótimo banco, tá? Ótimo banco. Como ele é um ótimo banco, ou ele vai entrar aqui como bom banco, mas tá caro, ou teria na carteira. E sendo bem sincero, eu estou na dúvida onde colocar. Porque o BTG, meu amigo, ele tá numa crescente de lucro desde 2020, que é absurdo isso aqui. Doideira, doideira, doideira. Eu vou colocar que eu teria na carteira. Eu teria na carteira. Não acho que ele está extremamente caro hoje, mas tem alguns que eu teria na carteira e dentro dos que eu teria na carteira,